Infelizmente, até no meio cristão, a gente se depara muito com isso, né? Eu não tenho o hábito, isso é meu pessoal. Eu não acredito que nós temos que ir para a internet para falar mal de outros irmãos ou de outras igrejas. O tempo que eu tô na internet falando isso, eu podia estar pregando o evangelho. Nós estamos aqui falando para homens. Ei, homem. Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um Pontes Podcast e é muito bom estar aqui com vocês em mais um dia para falar, né, de tudo que é respeito à masculinidade. Se você está aqui, você sabe que a gente fala sobre paternidade, masculinidade, criação de filhos, posicionamento do homem, hombridade. Então, seja bem-vindo. Você que está chegando aqui a primeira vez, ou você que já é um ouvinte, né, um parceiro nosso, seja muito bem-vindo. Antes de eu anunciar aí, né, o nosso convidado especial, um irmão, parceiro, amigo, eu só vou dar uma dica. Eu tive que pôr mais luz que o normal no estúdio, entendeu? Mas assim, é parceiro, é irmão, vale o investimento de luz, de tudo. Eu quero te pedir para que você pegue esse link e envie para o máximo de pessoas possíveis. Né? A gente sabe o poder da palavra, o poder da influência, o poder de uma palavra. Às vezes o que o cara precisa, o que o seu amigo precisa, o que o seu marido precisa é de uma palavra e a sua já não chega mais no coração dele. Então eu tenho certeza que o podcast aqui vai te ajudar, porque nós falamos sobre família, posicionamento do homem. Ele é pai, ele é marido, ele é filho, ele é irmão. Eu posso dizer que ele é um grande parceiro de batalha, um cara que realmente tá ali do seu lado, te ajudando, te apoiando. É uma grande influência para mim, para minha casa, né? Posso dizer assim. E Joel Malafaia, casado com a Vanessa, pai do Pedro e do Felipe. Seja bem-vindo, meu irmão. E se apresente melhor, porque é tanta coisa que eu posso diminuir aqui, né? Então, deixa para você. Que honra estar aqui. Obrigado pela luz extra aí. Uma honra estar contigo, meu irmão. Para mim é bênção demais. Eu tenho acompanhado o podcast. Eu sei que ele tem edificado muitas vidas. Para mim tem sido muito edificante, né? Cada dia algo mais poderoso, algo mais realmente empoderador e que edifica as nossas vidas. Meu nome é Joel Malafaia. Eu sou casado com a Vanessa Malafaia. Tenho 40 anos de idade. Daqui a 10 dias... Faço 40, sou pai de 2 filhos, um adolescente de 13 anos e um de 5, que é especial, um filho autista. Sou pastor aí há mais de 15 anos, um líder, servo de Deus há bastante tempo, na casa de Deus há mais de 25 anos. Sou militar das Forças Armadas há 19 anos e... amo pregar o evangelho, sou pastor, amo pregar o evangelho, amo a minha família, amo servir a Deus e participar de momentos como esse, abençoando outras vidas. Perfeito, meu irmão. E também um legendário, né? Subimos a montanha, né, meu irmão? Subimos a montanha. É isso. É isso. Não, é qualquer um. A gente tem visto, né? Já estamos entrando aqui nisso. A gente tem entrado num tempo, chegou um tempo agora que as pessoas atacam aquilo que elas não conhecem. Elas atacam aquilo que elas não viveram. Eu acho que nem chegou o tempo, né? Acho que isso aí sempre foi assim, né? Mas eu acho que tá mais, né? Por conta da visibilidade e ao mesmo tempo que você é muito visível, você consegue se ocultar. Porque, por exemplo, você tá lá no Instagram e você é muito visível no Instagram, você tá exposto ali no Instagram. Mas você pode pegar e colocar ali para que as pessoas não te veem, né? Ocultar o perfil, né? E aí você vai, mete bala, xinga, esculhamba, fala tudo que você quer falar, mas ao mesmo tempo a sua vida tá ocultada. Então assim, quem é você que tá falando? Ou às vezes até o que se fala aqui diante da internet não é o que se vive na verdade, né? E o que você pode me dizer sobre isso? Sobre esse posicionamento do homem, porque eu tava conversando hoje com um amigo meu, a gente foi ver um ambiente pro Nabrasa, né? Foi ver um espaço para a gente alugar para o próximo Nabrasa. Você que está nos assistindo é bem-vindo, seja bem-vindo mais uma vez. E você que é homem é muito bem-vindo nesse movimento de homens, Nabrasa. Vai ser dia 9 de agosto. Dia 9 de agosto, um sábado. Você é meu convidado, meu irmão. Vamos estar lá. Já tem o seu ingresso garantido, VIP, né? Lá. Então,
entre, aqui vai ter o link do Nabrasa, conheça um evento de uma imersão só para homens. E eu estava falando com ele sobre isso, sobre o quanto o meu perfil começou a ser atacado. Comecei a crescer, eu sou muito pequeno ainda, né? Eu devo estar batendo hoje, essa semana, aí 5 mil seguidores, né? Mas é engraçado o quanto as pessoas vêm me criticar. E em relação à farda aqui, né? Em relação ao Legendários. E aí quando você vai no perfil da pessoa, 100%, pelo menos das pessoas que estão me criticando, 100% é perfil oculto. Né? Ou perfil que você vê que é perfil fake, sabe? Então assim, cara, que hombridade, que masculinidade é essa que você é homem para falar, para gritar, mas você vive nas sombras? São os brabões da internet, né? Na internet é um leão, fora dela é um gatinho. Bom, eu acredito que nós não podemos criticar aquilo que não conhecemos, né? Nós estivemos lá. Você até antes de mim, subiu a montanha antes de mim, né, Lucas? É verdade. Foi um grande incentivador, né? Na época eu queria ter ido junto contigo, mas não pude. Eu acredito que, diante do projeto, primeiro eu vou falar o que eu penso sobre ele. Perfeito. Diante desse movimento, né? O Legendários, para mim, é um retiro espiritual para homens, onde nós somos edificados, crescemos, onde a palavra de Deus é pregada, e nós temos um ambiente e diversas atividades que nós não conseguimos viver ela numa situação normal, na nossa casa ou na nossa igreja, em outros lugares. Eu sou militar há 19 anos. Eu já passei por diversas situações na minha formação, desde que eu passei no concurso em 2006. Eu passei por diversas coisas na minha formação muito intensas, no meio do mato, na formação, no campo, no adestramento. Eu poderia falar que é desnecessário, que é algo que não edifica. Obsoleto. É algo que, meu irmão, para mim, nada demais. Eu sou pastor, Lucas, eu falei aqui, né? 15 anos, mais de 15 anos. Sou um líder na igreja há 25. Nasci na igreja, sou filho de pastor, sou pastor. Eu poderia falar assim, cara, nada demais, não me edificou, coisa boba, desnecessária. Isso é como alguns estão falando baboseira aí por não conhecer. Eu poderia criticar e falar, cara, eu não acredito nesse movimento, mas é uma bênção. Posso falar com propriedade. Eu estive lá e não só para mim, que já tenho alguns anos de caminhada com Deus, como para pessoas que estavam do meu lado, nem cristãs eram. Tiveram experiências muito fortes, foram tocadas por Deus. Eu vi pessoas lá, meu irmão, que foram extremamente transformadas e tomaram uma decisão por andar com Jesus, entregar suas vidas para Jesus. Outras pessoas lá que realmente foram impactadas. Então, assim, na palavra de Deus a gente vai ver, né? Como as pessoas criticaram Jesus, disseram que ele expulsava demônios por Beelzebul. Outras pessoas criticaram ele, fariseus e outros mais, questionaram ele. E a verdade o movimento está crescendo muito no Brasil. Mais da metade das pistas do mundo está no Brasil. Então, no Brasil se engajou como nunca. É um movimento que deu certo. E eu acredito o seguinte, meu irmão, quem não é contra nós é por nós. Eu estive lá, nós estivemos lá e podemos comprovar que o que tem lá nos edificou. Eu voltei de lá um homem melhor, um marido melhor, um pai melhor, um cristão melhor, um pastor melhor. A minha cabeça, todo o movimento me desafiou a ser melhor do que sou como homem em todas as áreas da minha vida. Para o meu sacerdócio dentro da minha família, para o meu chamado, para o meu propósito, para aquilo que Deus me chamou para fazer, sabe? Até para a minha vida profissional, realmente é edificante. E tem uma máxima que parece clichê, né? Mas o pessoal gosta de dizer, eu acho que ela cabe nesse caso. Irmão. O nego taca pedra na árvore que está cheia de fruto, né? Tudo aquilo que frutifica traz crescimento. Agora, lógico que eu não posso endeusar o movimento mais do que a palavra de Deus. O movimento é interdenominacional, não é de igreja nenhuma. E nós ouvimos eles falar lá que as pessoas devem participar de uma igreja, receber a palavra, ouvir os princípios, ter um pastor. Então, é bênção. E nós precisamos entender o seguinte, se eu não conheço ou não sou capaz de fazer aquilo que ele está fazendo, eu não posso criticar ele. Perfeito. E se eu nunca fui, né? Eu não posso... entra no eu não conheço, né? Mas tem uma coisa que eu tenho falado dentro de uma das críticas que eu escuto lá,
que eu escuto não, que eu leio, né? Fala assim, mas o legendário é 4 dias, 3 dias não muda a vida de ninguém. Né? E aí o que eu quero te dizer é que realmente 3 dias não muda a vida de ninguém. Mas a mudança de vida, ela inicia através de um ponto de partida. E cada um tem um ponto de partida. É uma oração, é um culto, pode ser um legendários, pode ser uma revisão de vidas, um encontro com Deus. E aí eu quero te dizer o quê? Cara, o meu ponto de partida para o evangelho, para Deus, para a mudança da minha vida, foi um encontro com Deus. Na época, 2003. Se não fosse o encontro com Deus... Um retiro espiritual. Né? Que nós participamos. Esse foi o meu ponto de partida. E aí eu caminhei 21 anos, até chegar no Legendários. E aí eu entro em outra máxima. Não tem nada ruim que não possa piorar, mas também não tem nada melhor que não possa melhorar. E aí é onde eu revi e reajustei algumas rotas da minha vida e algumas áreas da minha vida que eu costumo dizer, já viu aquela roda, não sei se você já passou por isso, de carro, que você está ali trocando o pneu do carro, né? O carro furou o pneu, você está ali trocando o pneu. E aquele parafuso está muito apertado, que você tem que subir em cima da chave para realmente folgar, ou quando você está apertando ao contrário, que ele começa a fazer assim... crack, né? Ele começa a fazer aquele chiado mesmo, né? O que acontece? Tinha algumas áreas da minha vida que estava assim. O parafuso estava muito apertado. E aí eu poderia fazer o quê? Uma hora eu poderia quebrar aquele parafuso. Entendeu? Porque ele estava muito apertado. E tinha outras áreas da minha vida que o parafuso já estava folgando e eu não estava vendo. Precisava ajustar. E ele podia o quê? Vai folgando e a roda vai ficando assim, né? E aí vai estragando outras peças. E eu precisava ajustar. Não apertar a ponto de quebrar, mas ajustar. Então eu fui reajustando essas áreas. Como pastor, como marido, como pai, como sacerdote, como homem. Né? Então eu acredito muito no poder, né, do ponto de partida. E o que você falou é até bíblico, né, Lucas? A palavra de Deus diz: conhecereis e prosseguireis em conhecer ao Senhor. Ninguém vai saber tanto de Deus, tanto da palavra, ou tanto como homem, que ele não possa, como você disse, evoluir ou aprender mais, né? A gente precisa estar em constante evolução. Senão nós seremos arrogantes, né? Como você diz, ninguém é tão bom que não possa melhorar. E para mim foi muito edificante, melhorei e tenho estado desafiado a melhorar. E as pessoas questionam também muita coisa, né? Falar o valor e tal, né? Eu vi uma história esses dias falando que é 81 mil reais, fake news, né? Aqui não é isso, nem custa isso. E o evento tem seus custos, né? São muitos custos. Por exemplo, o nosso tinha mais de 1.000 homens na montanha. Como é que você pensa na logística? Quem entende um pouquinho sobre logística de eventos, né? No meio do mato, sabe o que demanda isso, sabe? Então, Bom, é um investimento que para mim valeu muito a pena. Para mim também. E aí as pessoas elas confundem a diferença entre preço e valor. As pessoas pegam um preço, e é o que você falou, e elas jogam isso como um valor e diminui o valor do evento. Porque o valor do evento não é o preço do evento. O preço, ele fala de estrutura. O valor, ele fala do que você vai receber em Deus, receber em troca com as suas famílias, com seus amigos ali. O que você vai vivenciar ali, que vai trazer esse ponto de partida para a sua vida e para a sua casa e para a sua família. Então é muito forte. Nós sabemos que tem as críticas, mas eu quero chamar a atenção para você, cara, que se diz homem e critica, mas não tem coragem de abrir o seu perfil. Para você que se diz homem e critica, mas tem um perfil fake. Para você que se diz homem e critica de algo que você não viveu, de algo que você não conheceu, de algo que você... Cara, tudo que você não respeita, você perde. Né? Então, o mínimo de um homem que se espera de um homem de valor é o respeito. Eu moro num condomínio. Meu condomínio aqui tem 61 casas. Tem coisas que eu não admiro aqui, que acontece aqui. Tem posições que eu não acho legal, mas eu respeito. Porque não agride ninguém, mas é o posicionamento do cara. Por exemplo, o vizinho tá lá do outro lado, tá botando uma música tal. Eu não gosto dessa música, mas é o ambiente dele. Então eu respeito o ambiente dele. Então o mínimo que a gente espera de um homem é o respeito. E hoje nós, através dessa grande exposição, mas ao mesmo tempo grande camuflagem, né? Os caras não têm esse posicionamento. É os brabão da internet que não tem nada para entregar de verdade. E eu vou além, Lucas. Às vezes, infelizmente, até no meio cristão, a gente se depara muito com isso, né? Eu não tenho o hábito
isso é meu, pessoal. Eu não acredito que nós temos que ir para a internet para falar mal de outros irmãos ou de outras igrejas. O tempo que eu estou na internet falando isso, eu podia estar pregando o evangelho. Nós estamos aqui falando para homens. Ei, homem, aprenda os princípios da palavra de Deus. Viva os princípios da palavra de Deus. Jesus pode mudar a sua vida. Nós estamos aqui para edificar a vida de outros. Então, eu não acredito que Deus nos chamou para estarmos diante do público da internet com essa ferramenta maravilhosa que é a internet para desperdiçar nosso tempo batendo nos nossos irmãos na fé, questionando isso. Eu estava lá, irmão. Se tivesse alguma heresia, se tivesse algo que não está de acordo com a palavra de Deus, meu irmão, eu não estaria aqui vestindo essa camisa. Não seria um incentivador para ninguém estar lá. Eu acredito numa coisa. Por favor, não se ofenda você que vai me ouvir, mas às vezes, Lucas, a competência de uma pessoa ou de um movimento, ela incomoda muitas pessoas. Mas sabe por que a competência incomoda essas pessoas? Porque a competência que está no outro revela a incompetência dela. Então, às vezes, nós vemos pessoas que não têm conseguido pregar o evangelho para os homens, não têm conseguido atrair muitos homens para pregar a palavra, para ensinar princípios e valores, e por causa disso eles criticam os outros. Mas e aí, irmão? Eu tenho visto pessoas que voltam de lá transformadas, pessoas que querem congregar, passam a estar na nossa igreja, nós temos vivido isso, e enfim. Quando tiver alguém competente, aprenda. Você atrai aquilo que você respeita, irmão. Então respeita a competência dele, respeita o sucesso dele. Aprenda com ele, ouça ele, valorize. Porque se você atrai aquilo que você respeita, se você não respeitar a competência, você nunca vai ser competente. Humildade, né? Exatamente. Humildade para você falar assim, deixa eu viver isso daqui, deixa eu aprender sobre isso, deixa eu respeitar o sucesso do outro. Para falar com propriedade, né? Para falar com propriedade. Deixa eu entender realmente como que é isso daqui, antes de eu falar mal. Deixa eu escutar o depoimento das pessoas que foram, né? E não se fechar numa bolha por medo, ou por insegurança, ou por uma estagnação, né? E isso que você falou é muito forte, né? A competência de uns incomoda outros, né? Porque revela a incompetência Porque revela deles. a incompetência. Então nós precisamos ter humildade. Eu estava falando sobre isso esses dias. Eu fui palestrar e aí no final da palestra eu falei assim, eu quero ensinar duas coisas para vocês. Através de uma dinâmica. E eu fui totalmente intencional, né? Eu vou até anotar isso aqui, ó. Intencional. Eu falei assim, ó. Eu quero que você abra o seu celular e agora. Todo mundo para tudo e abre o celular. E abriram. Vai no Instagram. Aí todo mundo foi. Agora vai lá, a família Ponte. Todo mundo foi. Agora me segue. Aí o pessoal começou a sorrir, né? Eu falei, não, por favor, me segue. Aí o pessoal seguiu. Aí eu falei, sabe o que eu estou te ensinando? Depois você pode deixar. Se você quiser sair, você sai. Mas eu vou te ensinar duas coisas aqui. Primeira coisa, estou sendo intencional. Eu falei para vocês do meu projeto antes. Eu expliquei o que eu estou vivendo, o que eu estou construindo. E eu pedi para você entrar no celular, para você abrir o Instagram e para você me seguir. Eu fui intencional nisso. E o segundo ponto, eu fui humilde para pedir. Eu fui humilde para falar. Se você tá fazendo o que eu estou falando, é porque eu fui humilde para explicar, para falar. E muitas vezes, homens hoje não têm conquistado o sonho, não têm conquistado uma vida de sucesso, uma vida que realmente vale a pena viver por falta desses dois pontos. Intencionalidade e humildade. Às vezes a gente acha que não dá para andar junto. Cara, isso anda junto. Perfeito, muito bom. Eu acrescento no que você falou em relação a isso, quando a gente fala de humildade, Lucas, é que o orgulho, para mim, é um dos maiores inimigos do homem, né? O cara que é orgulhoso, ele não consegue ter um bom casamento. Talvez teu casamento esteja péssimo porque você não tem humildade para assumir seus erros, para pedir perdão para sua esposa, não tem humildade para buscar uma terapia, para ter um mentor que vai te orientar no seu casamento. Você não tem humildade para entender, cara, eu vou aprender mais, vou estudar sobre casamento, vou aprender com os princípios da palavra de Deus, vou procurar uma psicóloga, vou procurar meu pastor, vou ter um mentor. Isso é humildade, é reconhecer, cara, meu casamento não tá bom. E eu, como homem, como cabeça, como sacerdote, preciso fazer algo. Tem que ter humildade para isso, para deixar alguém falar, cara, você tá errado. Sabe que você tem humildade para ver alguém olhar para você e falar, você tá errado como marido? Meu casamento hoje
Faço 18 anos de casado. Ele hoje é um casamento muito bom, maravilhoso, mas que enfrentou grandes batalhas. Mas eu tive humildade. Fazer terapia com a psicóloga, para ter um mentor que é o meu pastor, para assumir os meus erros, para perdoar, para pedir perdão. Com os filhos, nós não somos perfeitos. A Bíblia diz, né, pastor Lucas? Até vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Quanto mais o vosso Pai Celestial. Quer dizer, nós somos maus. Nós acertamos com os nossos filhos, mas muitas vezes nós erramos. Nós sabemos dar boas coisas, mas nós erramos. Tem humildade. Será que você teve humildade para um dia reconhecer para o seu filho e falar assim, filho, me perdoa, eu errei? Isso é um desafio nosso, né? A gente tem um grande conflito ou um grande erro de interpretação, que a gente acha que a humildade ela fala de condição financeira. Ser humilde. Associa a pobreza. Associa a pobreza. E não. Ser humilde é você ter um coração aberto, um coração ensinável. Não fala sobre o quanto você tem ou deixa de ter. Fala o quanto você está disposto a aprender, a ouvir. E aí é onde a gente entra no próximo ponto, né? Que eu vejo muito em você isso, meu irmão. Muito mesmo. Se você é intencional. Intencionalidade. Porque você tem que ter os dois. Você não pode ser intencional. Se você for só intencional e não for humilde, o cara vai falar, esse Joel aí tá querendo tirar proveito, entendeu? E aí as pessoas não se conectam a você. Mas se você é humilde e você não é intencional, você vai viver vai ficar raso ali. Na mediocridade. Na mediocridade. Né? Com certeza nós precisamos, quando eu penso em intencionalidade, eu acredito que nós temos que primeiro saber o que nós queremos e trabalhar de forma precisa naquilo que nós queremos, né? Então, ser intencional em todas as áreas, né? Interessante isso que você falou da dinâmica que você fez na sua palestra, na imersão que você conduziu, que todos os que têm participado têm elogiado bastante. Parabéns pelo trabalho. Eu acredito que quem é intencional alcança os objetivos. Quando eu sou intencional, eu vou na direção do meu propósito, do alvo que eu quero atingir. Então, eu preciso ser intencional para alcançar sucesso nas áreas da minha vida. Porque se eu não for intencional, se eu tiver medo de ser intencional, se eu tiver insegurança para ser intencional, você vai deixar de conquistar muitas coisas que você poderia conquistar. Então, ela é essencial para a vida do homem, né? A gente precisa entender isso. Esses dias eu estava no shopping e eu saí de casa, na correria e tal. E aí, cara, eu saí muito mulambento. Essa é a palavra. Se colocasse correndo, não deu tempo. Se colocasse eu e sei lá, um mendigo do lado, quase que o pessoal me abordou para me dar uma esmola. Só tava muito jogado, né? Muito jogado, muito jogado. E aí, cara, eu encontrei um cara, velho, no shopping. Irmão, eu olhei pra mim e falei patente assim... alta. Eu olhei pra mim e falei assim, caraca, Lucas, que vergonha. Talvez esse cara nem tenha ligado com isso. Mas eu falei assim, cara, que vergonha, velho. Eu falei, não, a partir de hoje eu não saio mais assim de casa. Porque nós precisamos ser intencionais. Sim. Muitos acordos, negócios, oportunidades vêm da forma do acaso, que você acha que de por isso que chama uma oportunidade. Claro que toda oportunidade, eu acredito que ela é construída, mas vem de um momento oportuno, um momento às vezes natural. Cara, e eu encontrei esse cara e eu falei assim, cara, não posso mais andar assim, não posso mais. Não que eu me senti menor ou melhor que ele, mas é de ser intencional. Nesse caso, eu ouvi uma frase há muitos anos atrás, até na minha formação, né, militar, que ela dizia o seguinte, não basta ser bom, tem que parecer bom, né? E ser intencional é isso. Você pode ser bom, mas quando você decide parecer bom, você está sendo intencional. Eu quero que alguém olhe para mim e veja que eu sou um cara que me cuido. Veja que eu sou um cara que cuida das coisas bem feitas. Eu tava ouvindo uns cortes de um podcast hoje, na internet, e a pessoa falava o seguinte, ele não era... ele é um empreendedor, mas ele não era não trabalhava com imóveis. E um dia ele fez uma obra no apartamento dele, gastou uma grana, investiu pesado numa reforma no apartamento dele. E aí ele comprou uma porta que ele achou linda, meu irmão. Uma porta diferente que ele nunca tinha visto na vida. Caprichou na reforma do apartamento. E a porta dele já era bonita, mas ele trocou aquela porta. Olha só isso. Ele trocou aquela porta. Quando ele trocou aquela porta, uma mulher andando por lá procurando, olhou, falou, deixa eu ver seu apartamento. Eu quero comprar ele. Ele falou, não, mas ele não está à venda. Não, mas eu quero comprar. Aí ele pensou, peraí, rapaz. Calma aí. Como diz um amigo meu, não me apego a bens materiais. Vai que eu faça um bom negócio, né? O cara tem a ver do empreendedorismo, né? O cara, aí ele falou... Ela olhou,
Eu vendo por 650 mil. Ele falou que entre o que ele comprou e ele gastou, ele tinha gasto 400 mil. Ela falou, eu compro. Mas ele falou, você não vai entrar para olhar? Ele falou, não. Se você colocou essa porta, se você cuidou da porta desse jeito aí, eu sei que teu apartamento todo é excelente. Tá comprado. Caraca. Aquele dia virou uma chave dentro dele, ele começou a ganhar dinheiro com imóveis. Foi lá e comprou outro, ganhou, e o cara ficou milionário com isso. Mas olha que interessante, né? É a mesma coisa de um personal que não se cuida. O shape do personal. O shape do personal, e se você é personal, tá vendo, irmão? Teu shape é teu cartão de visita. Eu tenho um amigo que ele foi no dermatologista que ele tava ficando calvo. Cabelo caindo. Aí ele disse que quando chegou no consultório, ele ia ver um tratamento pro cabelo cair, o médico era careca. Aí ele falou que desanimou, porque ele pensou, meu irmão, se ele não se ajuda, ele não vai me ajudar. Então, às vezes, é sobre isso, né? O personal que não cuida do corpo a gente tem que entender isso, né? Nós, como homens, como é que a gente exerce uma liderança? Seja eclesiástico, seja em qualquer lugar onde você cuida de pessoas, onde você lidera pessoas e influencia pessoas. Eu acredito que um líder que não cuida de si, ele não tem autoridade para cuidar dos outros. O cara fala, mas isso não cuida nem dele, não cuida nem da saúde dele, não cuida nem da vida dele. Como é que ele vai ser alguém que acrescenta algo à minha vida? Isso é o que as pessoas pensam, né? Uhum. E aí ser intencional tá nisso, né? Não basta ser bom. Tem que parecer bom. Tem que parecer bom, muito bom. Esse seu... Opa! Aí a Siri não entendeu, não. Mas muito bom o que você está falando, esse seu exemplo da porta. Cara, matou a charada, entendeu? Ele vendeu o apartamento por conta da porta, porque a pessoa falou assim, cara, se você teve capacidade de colocar uma porta dessa, se você teve cuidado com a porta, imagina com o restante, né? E muitas vezes os homens... eles não têm tido esse cuidado, esse tato. Nem com o seu corpo, nem com a sua vida, nem com os seus negócios. E aí, por falta da intencionalidade, por falta da humildade, de realmente baixar a cabeça, de ficar calado, de falar menos do que precisava falar, né? A gente estava falando sobre isso, né? Homens que falam demais, né? Eles acabam o quê? Perdendo posições. Acabam sendo Tem gente que tem que ouvir aquela velha frase, né? Você calado é um poeta. Cara, você fala bem, mas você calado... é um poeta. O tolo calado se passa por sábio, né? Até o tolo calado, né? Se passa por sábio. É isso mesmo. E hoje, né, a gente tem visto muito isso. O cara... Nós aprendemos sobre matemática, aprendemos sobre português, aprendemos sobre muitas coisas na vida, só que nós não aprendemos a ser homem. É um desafio, né? Você sabe que a nossa sociedade hoje é a sociedade de mais filhos sem pais presente? Pesado. Sabe? Nós lidamos com muitos jovens assim, né? Nossa caminhada, no nosso ministério, eu, tanto na minha vida profissional como na função eclesiástica que eu desempenho. A gente lida com muitos... filhos que não tiveram um pai como um referencial para formar eles no caráter, nos princípios, nos valores, no amor, no afeto, na proteção, na provisão. E até aqueles que até tiveram um pai, mas a gente tem uma expressão que uma vez que eu acho que ela cabe muito para isso, né, Lucas? Órfãos de pais vivos, né? Pais que às vezes existem, conhecem os filhos, mas não têm um relacionamento ou uma influência necessária que o filho precisa para a formação dele, né? Infelizmente isso é ruim, né? Nós temos vivido muitos desafios. Eu acho que é até mais profundo que isso, se você me permite, Lucas. Claro. Nós vivemos em dias de que os homens têm sido desmasculinizados. Total. É como se os homens não têm aprendido a ser homens. Quando eu digo aprender a ser homem, não é de ser brabão ou agressivo. Às vezes sim, é importante, né? Uma vez eu passei por uma situação que alguém veio gritar e desrespeitar minha esposa, meu irmão. E eu chamei ele na X e falei, ei, ela tem marido, ninguém fala com a minha família assim, ninguém toca na minha família. O homem é o protetor. Claro que nós não somos agressivos ou não vamos partir para briga ou para guerra com alguém desnecessariamente. Mas, meu irmão, se alguém vier entrar na minha casa para agredir minha mulher ou meus filhos, vai ter que me matar primeiro. O homem é aquele que sabe a força que tem, sabe o posicionamento que tem, mas ele sabe a hora de usar. Exatamente. Entendeu? Ele usa no momento certo e não para quando necessário. E não para se impor dentro da sua casa, não para se impor
com a sua esposa, com seus filhos ou com outras mulheres. Ele se impõe para guardar o território dele. Isso. Ele guarda o território. Cara, aqui ninguém entra. Esse território aqui ninguém entra. Eu já tive momentos que eu tive que ficar entre a minha esposa e um amigo, a minha esposa e até os meus pais, que eu tive que falar assim, ó, pai, mãe, amo vocês, mas eu tô com a minha esposa. É isso. Entendeu? Tive que chegar para esse meu amigo uma vez e falar assim, cara, é o seguinte, eu tô com a minha esposa. Você é meu amigo, mas ela é minha esposa. Eu tô com ela, cara. Eu já tive um atrito com a minha mãe. Não vou dizer que foi um atrito, mas uma vez ela entrou na minha casa, eu tava corrigindo os meus filhos, chamando a atenção dele, né, do mais velho, e aí ela interviu na minha correção. Se ela ouvir isso aí, até peço perdão, mas naquele momento eu olhei nos olhos dela e falei, a senhora é minha mãe. E a Bíblia ensina a honrar pai e mãe, eu honro a senhora. Mas o rei dessa casa sou eu. Fora da minha casa, a senhora pode brigar comigo, pode até bater na minha cara, mãe. Mas dentro dessa casa, a senhora não entra, não intervém, porque eu sou o homem da casa. Aqui o rei da casa sou eu. A senhora não intervenha na minha correção com os meus filhos, na minha casa, na minha família. Ela ficou chateada comigo uma semana, mas depois ela entendeu. E nunca mais entrou, né? Nunca exatamente, mais tentou ser a protetora ali, né? É. E a de vó, tá? Não tô criticando ela. Vó é assim. Talvez nós, quando formos avós, talvez erremos também desse jeito, né? Cometamos alguma falha como essa. Erramos dentro das emoções, muitas vezes. Eu ouvi o pastor Cláudio Duarte falar uma vez, ele fala assim, a maior definição de vó é o seguinte, vô é um cavalo brabo que o filho amansou pro neto montar. Tipo isso. Deixa então, assim... ele. Eu lembro do Cauã fazendo um monte de besteira, cara, porque o Cauã ele teve esse privilégio, né, de conviver com meu pai bem mais tempo que na verdade, dos meus filhos, o Cauã foi o único que teve esse privilégio, com o meu pai. E eu lembro do meu pai falando assim, Lucas, deixa ele, deixa o menino. Quando era você, mas... irmão, era cinto. Cinto, porrada e bomba. Vai trabalhar, rapaz. Mas eu só tenho 7 anos, é por isso que você tá lavando só copo, vai. Quando você tiver 8, você vai pra lavar a fossa aqui. E aí eu lembro que eu falava, não, pai, não pode. Deixa o menino, filho, para, não precisa disso tudo. É interessante. Meu pai teve uma parecida que foi o seguinte... Meu filho mais velho, a gente teve uma guerra pra ele comer, cara. Eu tive que orar e jejuar pro meu filho comer, Lucas. Ele não comia. Era só leite, mamadeira. Ele tava ficando desnutrido. Eu falei, eu vou orar, não é possível. Orei, tem jejum, oração, ele começou a comer. Arroz, frango, algumas coisas. Eu falei, glória a Deus. Começou a comer. Aí ele tinha uma rotina. Tal hora café, tal hora comida. Justamente pra manter... Aí um dia eu cheguei em casa, tinha uma pessoa que trabalhava na minha casa, que era a babá dele, e ela falou, é o seguinte, ó. Ele não quis comer, não. O Pedro não quis comer, não. Eu falei, mas como assim? Ele tá comendo direito, na rotina certinho, mais de um mês. Eu falei, seu pai deu um saco de bala pra ele. Meio-dia, era tipo 11h30, meio-dia. Aí eu falei, pô, pai, passei uma guerra com ele comeu, o senhor viu pra ele comer, o senhor dá um saco de bala pra ele. Ele olhou pra mim e falou, ele pediu, cara. Aí na hora eu ri, eu falei, não acredito não, velho. Deu até dó, né? Aí ele mesmo começou a rir, descontraímos, mas é sobre isso, né? Claro que é importante que nossos filhos tenham acesso aos avós, que os avós amem e seja agradável o ambiente com os avós. Avô é isso, mas assim, nós estamos entrando na posição, né, no posicionamento do homem. Acredito que você tem falado muito sobre isso em cada podcast seu, sobre o nosso posicionamento, sobre a nossa postura, o nosso papel. Aquilo que nós devemos fazer e eu acredito muito nisso. E como que, até falei disso no podcast passado, né? Como que nós vamos masculinizar ou então ensinar o homem a ser homem? Então como que o homem hoje vai ser ensinado a ser homem se nós temos aí uma grande porcentagem, né? Ou a maior porcentagem hoje de lares, né? Ou disfuncionais ou sem um pai, né? Presente, muito sem um pai presentes. Sei lá quantos por cento, 80% das salas de aula são ocupadas por mulheres, entendeu? Muitos postos, e não estou falando que isso é errado, mas são as referências, entendeu? Então, nós como pais, nós precisamos entender, cara, qual a referência que meu filho está tendo. A maior referência que ele tem é minha, ou é da professora, ou é do outro professor? Qual é a maior referência? Ou é da mãe? Então, nós somos guiados e ensinados por referências. Por que o celular hoje é a maior arma ali, né, a favor ou contra você? Porque ele tá carregado de referência. Você está ali procurando referência no Instagram, no YouTube, no Facebook, são referências. Então, se nós não
ensinar os nossos filhos a procurarem as referências certas e sermos essa referência, cara, o declínio da masculinidade vai só caindo. A culpa não está nos filhos, a culpa está nos pais. E aí eu, como pai, eu preciso entender isso. Eu tenho que ensinar, né? Eu tenho que ensinar. A palavra de Deus diz: ensina a criança o caminho que ela deve andar, que quando adulta não se desviará dele. Realmente, nossos filhos vão aprender a ser homens conosco. Eu tenho 2 filhos homens, né? Então eu acredito que eles precisam olhar para mim e aprender comigo o que é ser um homem, o que é trabalhar, o que é ser o provedor de uma casa, o que é amar a esposa, cuidar da esposa, como lidar com crises no casamento, como vencer batalhas, como ensinar os filhos, como cuidar dos filhos. Nós precisamos ser esses referenciais em todos os aspectos, né? Eu aprendi uma frase que ela é uma máxima, com certeza muitos devem ter ouvido. Mas ela diz assim, que palavras convencem, mas o exemplo arrasta, né? Então, muitas vezes a gente pode ensinar para o nosso filho, eu falo, filho, você não pode comer doce, mas eu como um monte de porcaria, que autoridade eu vou ter, né, para o meu filho acreditar nisso? Eu falo, filho, você precisa fazer atividade física, e eu tô igual um porcão, sem me cuidar, sem cuidar da minha saúde. Como é que eu falo que ele tem que ser responsável com os estudos dele, se ele não vê minha responsabilidade com a minha vida profissional? Como é que eu ensino a ele que a palavra de Deus é importante se ele não me vê lendo a palavra, se ele não me vê orando, sabe? Então, eu acredito que nossos filhos precisam ser ensinados por nós sobre o que é ser homem em todos os aspectos. Para que Deus me estabeleceu como homem na minha casa? Para ser o cabeça, para ser aquele que é porto seguro. Eu acredito que o homem foi chamado por Deus na família para ser rocha, Lucas. O homem é rocha. Quando eu falo rocha, eu entendo que rocha é segurança. É o lugar onde a família tem um porto seguro. Passa por uma crise financeira, sua esposa, seus filhos, a gente está num baque, numa dificuldade financeira, mas nós vamos trabalhar, nós vamos investir, Deus vai nos abençoar, as coisas vão acontecer, eu vou dar um jeito, nós vamos resolver a parada e nós não vamos ficar mal. Fiquem tranquilos, traz segurança. Um dia que tem alguém enfermo, é alguém que ora. Se precisar levar no médico, leva. Se precisar investir, faça. Rocha, segurança. Fonte de fé, de esperança, de segurança, de proteção, de provisão, rocha. E a mulher é fonte, né? Desde a capacidade de gestar uma criança, de criar, né? Homem rocha, mulher fonte. A mulher, a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. A mulher gera, né? Tanto no seu ventre como no ambiente que ela está. Ela é capaz de construir um ambiente de paz, de amor. Então, quando acolhimento, né? De acolhimento, né? Filho vai pra mãe, gosta de ir pra mãe. O meu pequenininho, meu filho mais novo, ele é autista. Ele é um grude com a mãe dele. Geralmente os filhos homens, eles são mais agarrados com a mãe. Eu não tive mulher, mas dizem que as mulheres são mais agarradas com o pai, né? Em certa fase. Tem uma fase que passa que ele vai ficando maiorzinho, ele quer estar perto do pai, quer fazer as coisas de pai e tal, quer brincar. Que é o que a partir de certa fase, eu vivi com o meu mais velho e vivo até hoje. Mas é importante a gente entender que nós somos esses que ensinam, né? Nosso filho é ser rocha. Porque o homem, ele tem a habilidade, a capacidade de realmente se manter firme na sua decisão. Ela é mais fácil do que a mulher. Por a mulher ser fonte, ser mais emocional, o filho muitas vezes consegue ali, né, enrolar. O homem não, o homem ele consegue falar assim, não, falei não é não, parou, acabou. Tanto que a voz do homem, ele tem um poder diferente no coração dos filhos do que a voz da mulher. Ele tem um poder diferente. Então, é normal você escutar, eu falo 10 vezes, a Abigail fala, eu falo 10 vezes, o Lucas fala uma vez, ou então fala assim, vou chamar seu pai, já muda. Por quê? Porque o posicionamento, a voz do homem, né, ele entra diferente no coração do filho, ele entra diferente no coração da filha. Por isso, homem, que é importante você que tem filha mulher, elogiar a sua filha. Falar o quanto ela é bonita, o quanto ela é inteligente, o quanto ela é amada, o quanto ela é respeitada. Ensinar para ela como ela deve ser tratada, como ela deve ser tratada, o que ela deve aceitar e o que ela não deve aceitar. Aí você vai me perguntar, como é que eu ensino isso? Tratando a sua esposa, cuidando da sua esposa. Não é só falando, não aceita que ninguém grita com você não. Mas você grita com a sua esposa, cara, você está ensinando outra coisa, entendeu? Sua filha vai escolher para marido, para homem, um homem exatamente como você é. Isso mesmo. Você é o referencial dela, né? Ela olha pra você e aquilo que você faz para com a sua mulher e ela vê, ela vai falar, isso é normal. O marido tratar a esposa assim é legal. Se você quer que tua filha
escolha um cônjuge, um relacionamento conjugal saudável, seja um referencial saudável para ela. E eu vou além. Você falou interessante da voz do homem, Lucas. Eu lembrei de uma experiência pessoal que eu tive. Sou pai atípico, né? Eu tenho um filho autista. Eu falei, né, no início do podcast. Ele chama-se Felipe. Ele faz 5 anos, dia 29 de maio. E a gente tem muitas batalhas, né, com o filho autista. Não é o propósito do podcast, depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas é muito comum no autismo o que a gente chama de crises. São crises que você não consegue sanar. Ele ainda não fala, começou a soltar as primeiras palavrinhas, mas ele, criança, começa a chorar compulsivamente, sem função, um choro sem função. E aí você vai correr, pensa que é dor, mas não sabe porque ele não fala, pensa que é fome, pensa que é sono, não entende o que está acontecendo e fica meio desesperador porque a gente não consegue sanar, e ele entrou numa crise. E eu tinha chegado em casa, ele estava, não me lembro se com minha sogra no dia, ela estava lá em casa na época, ou se era com a babá, fazem talvez uns 2 anos isso. E eu me lembro que ele chorou por 1 hora. Eu tinha chegado em casa mais cedo, eu estava exausto, eu tinha dormido muito mal por causa de algumas tarefas que eu tive que desempenhar. E eu cheguei para descansar um pouco à tarde, porque à noite eu tinha um compromisso. Eu entrei no meu quarto, tranquei a porta e fui deitar. E ele nem me viu, né? Porque ele estava fazendo algumas terapias em casa e depois a terapeuta saiu. E eu me lembro que ele chorava muito. Chorou compulsivamente, eu estava no quarto. Ele chorou por mais ou menos 1 hora. E a gente tem que deixar as pessoas que cuidam tentar sanar, né? Sim. Mas não deram conta. E eu falei, tá complicado, eu vou lá tentar dar um suporte. Ele estava na sala, eu estava no meu quarto, eu saí do meu quarto, fui em direção à sala, olha isso. E aí eu cheguei na sala, olhei para ele e falei, filho, tá tudo bem, papai tá em casa, não precisa chorar. Tá tudo bem. Ele olhou para mim, parou de chorar. Olha só. Ele parou de chorar, eu ia pegar ele, mas ele tinha que fazer algumas coisas no momento, não me lembro o que era, aí eu saí, fui para a cozinha pegar água, cessou o choro. O que eu entendi dali? A voz do pai, ela não é só para correção, mas a voz do pai acalma a tempestade. Eu saí daquela sala e Deus falou comigo, a minha voz acalma a tempestade. Era até um momento turbulento que eu estava vivendo, de algumas decisões importantes que eu precisava tomar, dificuldades inclusive com ele, na família, né? E às vezes a gente fica ansioso com a evolução, muitos gastos com investimento nas terapias, na saúde dele. E eu saí e Deus falou comigo, a minha voz acalma a tempestade. E foi muito forte aquilo, né? Pai, você que está nos ouvindo aí, que é um homem, a sua voz tem autoridade no seu lar para cessar a tempestade, para curar a enfermidade, para chamar à existência as bênçãos de Deus. Então exerça a sua autoridade. Aprenda isso. E aprenda, desculpa te cortar, aprenda a usar ela, né? Porque já pensou se você tivesse usado a sua voz de uma maneira diferente? Chegasse todo brabão, cala a boca, quieta, não aguento. Se você não parar, vai apanhar, ou vai acontecer isso, ou vai acontecer aquilo, né? Então nós precisamos saber discernir a tempestade e saber usar a voz para aquilo. Porque você teve sabedoria para trazer segurança para o seu filho. E não para intimidar ele, calar ele na intimidação, né? Então isso é muito forte, porque muitos homens não sabem usar essa voz. Ele tem uma voz ativa, ele tem a masculinidade, mas ele não sabe usar a voz para aquilo. Então, o meu filho chega, o Davi, ele está com 8 anos, ele está numa fase, cara. Mas uma fase onde ele se machuca, todo momento ele se machuca. Eu acho que ele cresceu e não entendeu que ele cresceu, entendeu? Então ele bate a cabeça, ele bate o joelho, ele escorrega, ele vai chutar a bola, chuta o chão, entendeu? Ele vai passar por um corredor, bate o cotovelo. E aí, como que eu lido com isso muitas vezes, né? Brinco com ele. Levando na esportiva. Cara, você se machucou de novo, cara. E aí, às vezes, ele tá chorando ali, a gente começa a sorrir junto. E aí eu abraço, dou um beijo, acolho ele. Mas a gente leva ali na esportiva, entendeu? Cara, não acredito. De novo, você se machucou, bicho. Né? E a gente vai lidando com isso. Mas é importante nós entendermos isso. Porque muitos homens, ele tem usado a sua voz apenas para intimidar. Entendeu? Para intimidar. E, na verdade, a sua voz ela tem que ser uma voz que traz uma direção. Não pode ser para trazer insegurança. Na verdade, tem que trazer segurança. Tem que trazer paz, tem que trazer consolo. Há momentos que vai precisar ser uma voz que corrige, que confronta. Mas até para corrigir tem que ser em amor, né? Tem que ser em amor. Cara, eu vi
Eu não posso contar o santo, mas eu vou contar o milagre. Eu tinha me excedido numa vez que eu corrigi meu filho e eu tenho meu mentor, meu pastor, e eu fui procurar ele para contar isso e tal. Meu filho tinha feito algo na frente da família, muito ruim, né? Me desobedeceu por diversas vezes e tal, aí eu corrigi ele. Mas eu me excedi um pouco, né? Nós falhamos e tal, e depois foi consertado. Mas eu lembro que o meu mentor, na época, falou o seguinte, que ele estava num evento de família. Faz muitos, muitos anos isso. E aí ele estava no evento de família e tal. Aí ele chamou a atenção do filho. Alguma coisa aconteceu em relação ao filho na frente da família toda. Aí o filho foi e fez um gesto obsceno para ele. Tipo assim, todo num lugar seguro. Mostrou o dedo do meio para ele. Nossa. Pro pai na frente da família. Rapaz, ele disse que na hora ele falou assim, se fosse meu pai... O dedo virava, né? O dedo ia encostar aqui. E ele falou para mim algo forte, né? E eu discerni naquele momento algo importante. Meu pai já havia me ensinado isso, mas no momento, às vezes, do calor, da emoção, ele falou assim, se eu corrigisse meu filho na hora, eu não estaria corrigindo ele para ensiná-lo. Que é o que a Bíblia nos ensina, né? Corrigir em amor. Eu teria descontado a minha raiva pelo desrespeito por aquilo que ele fez, que foi muito feio. E eu precisava corrigir. Mas na hora eu não fiz nada. Passei o resto do dia com ele, à tarde com ele, e eu falei assim, em casa nós vamos conversar. E era um passeio de família. Estavam num lugar passeando de férias. E aí quando chegaram no lugar à noite, diz que o menino já entrou em crise, já chorava, né? Aí em casa ele disciplinou. Mas quando ele foi disciplinar, ele não estava no calor da emoção, ele não estava com raiva, ele não estava com ódio. Ele entendeu que como pai ele precisava ensinar o filho dele. Ele vive numa geração que deve ser normal, né? Nós mais velhos, a gente não podia elevar o tom de voz com o pai. Hoje, meu irmão, xinga, desrespeito e tá tudo ok, né? Para alguns que não entendem o princípio de honrar pai e mãe. E ele corrigiu, ele disciplinou o filho pediu perdão para ele, reconheceu que estava errado e ele corrigiu em amor. Então, às vezes, tem momentos a gente precisa corrigir nossos filhos. A palavra de Deus diz, né, que o pai corrige e disciplina aqueles quanto ama. Se o pai não corrige o filho, ele não ama o filho. A verdade é essa. A correção é uma das linguagens de amor. E a gente precisa corrigir de acordo com o entendimento da criança, né? Às vezes o errado não é falta, não é porque ele errou, não porque não deixou de corrigir. Ele errou porque ele não teve uma correção de acordo com a idade da criança e o entendimento da criança. Uma vez o Davi, eu já contei aqui também, mas é um exemplo muito bom. O Davi quebrou minha televisão. Era uma televisão de 60 polegadas, tela curva, né, maior que essa daqui, tela curva, que era tipo assim, cara, quando eu comprei, era um sonho ter uma televisão dessa. E era muito cara. Na época que uma televisão dessa era, sei lá, 10 mil reais, 11 mil reais. Eu comprei, botei na sala, Davi nasceu e tal. Um dia o meu filho estava assistindo um desenho, né? Jogou uma coisa. Ele ficou muito empolgado e foi pra televisão e deu uma porrada na televisão. Sangue de peso. Aí voltou, tinha uma tesoura vacilando, pegou a tesoura e deu uma tesourada na televisão. E aí, olhando pelas câmeras, né, eu descobri que ele tinha feito. E aí eu cheguei na sala, quando eu vi a televisão quebrada, tava ele, a minha filha e minhas duas filhas e ele, né? E eu falei assim, quem quebrou a televisão? Quem jogou? O que jogaram na televisão? Aí ele falou assim, eu não joguei nada. Né? Tipo, Adão, eu tive medo e me escondi. Eu não joguei nada. Aí eu falei assim, ó. Aí a Mariana, eu não sei e tal. Ficou aquela coisa, né? Aí eu falei assim, tá bom, gente, eu vou dar 1 hora pra vocês me contarem. Eu preciso que você... Vou esperar vocês me contarem. E aí eu vim pro escritório. Não esse aqui, o outro que eu tenho no escritório. Fiquei lá no escritório, fui orar, cara. Fui acalmar, porque eu fiquei com muita raiva. Aí mandei uma foto pra Abigail. A Abigail na hora falou assim, amor, espera eu chegar. Quando eu chegar aí a gente conversa. Aí eu já tinha visto na câmera que era o Davi, né? Eu já tinha mandado pra ela. Quando eu chegar aí a gente conversa, que não sei o quê. Eu falei, amor... Tinha quantos anos? Ele tinha 5 anos, calma. 5 anos. Acho que nem esse vídeo. Tem um vídeo. Aí eu falei assim... Eu falei assim, não, pode deixar que eu vou resolver. De homem para homem, né? Assim, vou ensinar ele. E aí eu esperei e aí ele chegou. Chegou, ficou no canto olhando para mim. Aí chegou mais perto. Aí olhou de novo, aí chegou. Aí começou a chorar, né? Eu falei, filho, você quer falar comigo? Ele, quero, pai. Eu falei, você quer me contar alguma coisa? Ele, sim. Eu falei, então pode vir aqui, me fala. Aí ele chorando, eu acalmei ele. Eu falei, calma, respira.
Seu pai tá aqui. Não, pai, fui eu que quebrei a televisão. Eu peguei uma tesoura, eu primeiro dei uma porrada e ele contou tudo que eu tinha visto no vídeo, né? Aí eu falei assim, filho, eu quero te dar os parabéns. Porque... Vai achar o vídeo aí, é? Eu quero te dar os parabéns. Aí, ó. Olha lá. Aí, ó. Você voltou do início? Ah. Ó. É uma porrada e uma tesourada. Aí tem aí essa aí é só da porrada. E depois tem o da tesourada. Não tá aí, não. Acho que não tá aí. E aí... Tá ótimo. A televisão, como é que ficou? Olha o estado da televisão. É o mesmo. Olha o estado da televisão. Abriu um... Meu Deus do céu. E aí, o que acontece? Valeu, Cauã. E aí, eu sei que eu cheguei pra ele e falei assim, filho, eu quero dizer que parabéns por você não mentiu. E por você não ter mentido, eu quero te dizer que você vai ter a disciplina, mas vai ser uma disciplina diferente. E eu vou orar e depois eu trago pra você. Eu vou orar não, eu falei assim, eu vou pensar e depois eu trago pra você. Amanhã eu te falo qual vai ser a sua disciplina, mas parabéns por você ter tido coragem de me falar, por você ter sido homem. Essa é a postura que o papai espera de você. Você pode sempre confiar em mim, não precisa ter medo. Eu sei que às vezes a gente faz as coisas erradas, acontece. Aí conversei com ele, né? Expliquei, chorou bastante, me abraçou, aí acalmei ele e foi. Aí no outro dia, chamei ele, falei assim, filho, você lembra de ontem? Ele, lembra. Você quebrou a televisão? Lembro. Então, sabe qual vai ser a disciplina que o papai vai dar pra você? Aí ele, qual? Falei, esse ano você não vai ter presente de Natal. Faltava 1 mês e meio pro Natal. Você não vai ter presente de Natal porque você quebrou um bem caro. E o papai vai precisar comprar outro pra família. E aqui em casa, Joel, a gente não tem televisão nos quartos. A gente tem uma televisão na sala. Na minha casa também. Tem uma televisão no meu quarto que eu uso para o sistema de câmera. É uma televisão pequena. E tem a do podcast aqui que a gente só usa para cá. Então não tem televisão nos quartos. A gente tem uma televisão que é a televisão da família, né? E aí, aí expliquei para ele. Aí beleza, aí conversei com o meu mentor, né? Falei, ele sabia o que tinha acontecido. Eu falei da disciplina, ele falou, cara, você vai ter coragem. Doeu. Porque dói na gente. Ter coragem. Eu falei, chefão, eu vou precisar ter, porque eu preciso ensinar para o meu filho. Eu preciso ensinar para ele. Uau, muito bom. Você ensinou 2 valores aí. Eu tenho essa prática com meu filho também, né? Quando ele me conta algo que aconteceu, que ele errou, a disciplina é mais branda. Ou às vezes eu só chamo a atenção. Justamente porque se um dia ele fizer algo grave, ele vai poder confiar no pai para contar um erro dele. Então você gera essa relação de que você não gera medo dele ser transparente contigo. Não quer dizer que ele não vai sofrer a pena. Exatamente. Do erro, Agora, você falou, eu lembrei de uma mais recente. Meu filho estuda no colégio militar. E aí o colégio militar é muito rigoroso e tal. E ele é menino, tá na puberdade, na adolescência, irmão. Aí o que ele fez? A caneta dele estourou na mesa. Escuta essa. Estourou na mesa, ele olhou e falou, vou brincar com a minha amiga, que zoar ela. Ele pegou a mão da menina, fingiu que ia colocar na tinta, mas disfarçou e colocou na frente. A menina sai, solta e tal. Amiga dele da sala. Ele não percebeu o que aconteceu. O antebraço da menina encostou na tinta. E o colégio militar tem um uniforme como se fosse uma farda, né? Sim. É uma farda. A menina, sem perceber, encostou o antebraço na saia dela. Com tinta de caneta. Só melhora, né? E manchou e tal. Aí, de repente, a menina era filha de um super-herói hierárquico meu dentro do quartel. Eu recebo só as mensagens do Zap. Malafaia, tarará, tarará, tarará. Eu olhei e tal. Eu falei, eu peço desculpas pro senhor e tal. Eu vou resolver isso aí. E eu queria fazer o seguinte, se o senhor me permitir. O senhor pode, não precisa nem tentar lavar ou tirar essa mancha aí, o senhor pode comprar outra e me mandar nota. Eu queria pedir só um pouquinho de paciência pro senhor, que na minha correção, nos meus princípios que eu ensino pro meu filho, ele vai levantar esse dinheiro ali. Ele tem a mesada dele, tem aquilo, mas eu mandei ele vender alguma coisa dele para ele ter o dinheiro e comprar e pagar o valor gasto com a outra saia para a menina. E ele foi vender uns tênis que ele tinha lá, anunciou no Instagram, vendeu os tênis. E o uniforme não é baratinho, né? Não, de jeito nenhum. É mais caro que o uniforme normal. Aí ele foi, pagou. Falei, agora você faz o Pix para ele. O Pix é esse aqui, ó.
Fez o Pix, eu chamei ele, ó, vem cá, filho, agora vamos conversar. Eu tinha dinheiro para pagar esse uniforme. Mas sabe por que eu fiz isso? Porque você não pode ser um jovem inconsequente. Você precisa entender a consequência dos seus atos. Tem menino, filho, que pega o carro do pai escondido e mata uma pessoa atropelada. Tem outros meninos que entram na adolescência, acham que pode fazer sexo qualquer hora, em qualquer lugar, engravida a menina, adquirindo doenças sexualmente transmissíveis. Tem diversas situações que um jovem inconsequente age sem pensar e ele colhe consequências drásticas. Então eu preciso te ensinar. Você não pode ser inconsequente, você precisa pensar nas suas atitudes. Tá bom, pai, entendi. Então, por favor, não faça mais isso. Lembra? Ainda dei uma confrontada a mais. Falei, ó, nesse uniforme seu aí tem meu nome, irmão. Então honra esse nome que você carrega. E aí você ensinou uma coisa para ele também, que não é porque não foi intencional, porque foi uma brincadeira, que ele não tem que pagar aquilo. Entendeu? Cara, tem erros que você comete numa brincadeira, cara, mas você errou, então você precisa... A brincadeira foi irresponsável. Entendeu? Então você precisa... assumir suas Você foi homem para responsabilidades. brincar? Então seja homem para assumir. Assuma e arque com as consequências, né? Isso, Joel, são ensinamentos, meu irmão, pequenos, mas que têm um poder de expansão enorme, né? Tem um poder enorme de realmente formar um homem. E muitos pais, eles esquecem disso. São as coisas pequenas do dia a dia que você não pode deixar passar. Isso que era muito mais fácil. Você ir lá e pagar e dar um arroz e falar, pô, cara, Pedro, você foi inconsequente. Até quando você vai ser um menino desse, que não sei o quê? Talvez seria mais fácil, né? Mas você foi pelo caminho mais difícil, mas o caminho que ensina. Vamos além um pouquinho? Gostei desse tema nosso aqui, Lucas. Bora. Muitas vezes, o que a gente precisa entender? Nossos filhos fazem bagunça na escola, brigam na escola, quebram algo dentro de casa, brigam com o irmão, porque talvez essa seja a única forma de chamar a nossa atenção, né? É algo que me fez refletir. Eu falei, cara, por que ele tá fazendo isso? Olha que louco isso. Entende isso? Tá sendo rico demais esse podcast, hein, meu irmão? Compartilha ele com quem você conhece aí. Tem um negócio pra te falar em cima disso. Olha que loucura. Eu tenho um filho especial. E nós passamos muitas batalhas, né? Teve um laudo dele de epilepsia noturna durante o sono, ele não dormia. Depois, dificuldades na fala. Depois descobrimos uma imunodeficiência. Tivemos muitas e muitas batalhas. Ele entra em crises constantes, autoagressão. Muitas coisas do universo da família atípica, né? Quem é, sabe. E aí, a gente exigiu muita atenção nossa, uma demanda de muita energia, muito tempo para levar para as terapias, para levar para médico, para cuidar e tal. E a mãe e eu demos muita atenção para ele. E aí, o que acontece, né? Se você é de uma família atípica, um pai atípico, uma mãe atípica, geralmente as famílias que têm filhos atípicos, elas dão muita atenção para a criança atípica e esquecem da criança típica, né? Então, o pai que tem um filho normal e outro autista, às vezes ele dá muita atenção pro autista e esquece do outro. Já tá grande, já tá formado, não precisa da minha atenção. E aí esse começa a fazer aquilo que ele acha que vai trazer atenção, às vezes consciente, outras inconscientemente. Emocionalmente falando. Sim, E eu total. discerni em alguns momentos, não nesse exato momento dessa brincadeira, mas em alguns momentos eu entendi que, cara, às vezes a gente tá pedido de sempre socorro. presente para disciplinar, mas ausente para dar amor. Ausente para dar atenção, ausente para passar um tempo junto, jogar um futebol, dar um passeio, dar um rolê, ir no shopping, acompanhar o treino dele de futebol, sabe? Esses dias, né, eu tava com o Maverick de um amigo, aquele dia a gente tava junto, e ele se amarra em carro. E aí ele viu o Maverick, eu deixei lá em casa porque eu tinha que levar no destino no dia seguinte. Eu ia entregar o carro, eu liguei para você, né? Eu falei, cara, eu vou ficar com ele aqui, eu entrego depois, né? O nosso amigo que é dono. E aí eu falei, vou buscar ele na escola hoje. Eu não consigo nunca buscá-lo, porque a minha rotina de trabalho não bate às vezes. Nesse dia eu falei, eu liguei pra ela, vou de surpresa. Eu falei com o pessoal do transporte, vou buscar meu filho hoje, não precisa ir não. Aí eu fui. Aí de longe ele veio com a galerinha, com os amigos dele. Eu falei, rapaz, será que ele tá adolescente? Uhum. Será que ele ainda curte essa parada de pai buscar na escola de surpresa, né? A mãe fala que ele já não grava mais vídeo, já não tá aquela fase de menino. Aí eu tô vendo de longe assim, eu só olhando, né? A escola tem muitos alunos. Aí de longe ele viu com os amigos, todo mundo apontou pro carro, veio o menino tirar foto antes. Quando ele viu, ele olhou, me viu de longe, veio correndo, vibrou, me abraçou, me beijou, contou com os amigos, ficaram loucos e tal.
Aí dei uma volta no colégio com o somzão do carro ligado, botei uma música lá, gospel top, com batidão, pregador Lu. E rapaz, pensa no menino feliz. Eu falei, agora vamos lá, você quer ir aonde? Não, pai, quero ir no McDonald's. Um momento nosso, de pai com filho. Às vezes um momentinho de atenção cura problemas que você está tentando com disciplina, com a mão pesada, sanar há muito tempo, e o que ele está querendo é amor. Tem que haver disciplina? Tem. Mas é como se houvesse uma balança onde o amor e a disciplina têm que estar equilibrados. Se você ama muito, se você dá muita atenção, seu filho vai ter o coração aberto para a correção, porque ele entende que a correção e a disciplina são uma prova de amor. Muito bom. Você, pai, que está me assistindo aqui agora, se eu posso te dar uma dica, reassista pelo menos umas 3 vezes esse podcast, anote tudo. Você já viu comportamentos de filhos ali de 3 a 5 anos, que quando ele em casa está normal, quando ele está só com você ele está normal, mas quando tem outras crianças ou quando ele está num ambiente onde tem adultos, ele começa a dar crises, a correr, a ficar chamando a sua atenção, querendo conversar com você todo o tempo, a querer puxar você, de alguma maneira ele está sempre chamando a atenção ali. Por quê? Falta de paternidade, de cuidado no secreto ali, no seu ambiente com ele. E ele entende que naquele ambiente ele tem segurança para chamar a sua atenção e não ser hostilizado, e não ser jogado de lado. Porque muitos pais, eles não são os mesmos pais na frente e na frente dos amigos e longe dos amigos. Entendeu? Então você tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente convive com muitas famílias. E quando eu vejo a criança, a gente está fazendo alguma reunião, a criança correndo demais, a criança atrapalhando demais, chamando muita atenção, eu vou no pai e falo assim, cara, como é que tá o relacionamento com o seu filho? Não, tá ótimo. Tá ótimo, vamos lá, vamos pelo ótimo. O que é ótimo para você? Não, ele não reclama, tá tranquilo. Tá bom, mas quanto tempo você tem passado com ele? Não, a gente passa o dia todo. Eu falei, não, calma aí. Quanto tempo com ele? Qual o momento que você senta e brinca com ele? Qual o momento que você leva ele para lanchar? Qual o momento que você conversa com ele? Qual o momento que você... Eu tenho 4 filhos, né? Uma refeição à mesa com ele. Eu tenho 4 filhos. O Cauã já não quer mais, né? Já tá um cavalo. O Cauã já né? não quer mais deitar comigo, não quer mais sentar no meu colo, não sei porquê, né? Mas, por exemplo, Davi, Mariana e Bia, né? Eles estão nessa fase que eles querem um colo de pai, assim, colo mesmo físico, né? O Cauã, o colo dele é de outra maneira. Eles querem um colo físico. E aí o que eu faço? Eu sou intencional. Davi, Mariana, agora é a vez da Bia. A Bia vai sentar no meu colo. O colo é dela. E ali a gente fica uns 10, 15, 20 minutos conversando. E ela se esparrama no colo. E ela conversa, aquele jeito dela. E ela fala, tira onda com os irmãos. Tira onda. Ih, agora sou eu. Tal. Aí depois eu falo, Bia, agora sai. É a vez do Cauã, ou do Davi. Aí o Davi vem, deita, bota a cabeça no meu colo, deita no meu colo. O Davi gosta de deitar, né? Ele deita. E a gente conversa. E eu faço um carinho nas costas dele e tal. Aí eu falo, agora é o momento da Mariana. E aí a Mariana já não é mais tanto deitar ou sentar no colo, é sentar do lado e ficar conversando, mostrar os desenhos. Agora ela veio aqui, ela fez uma lista do Dia das Mães, entendeu? Amor, pai, eu tava ali no quarto, eu fiz uma lista do Dia das Mães, tá? Ó, se a gente for sair, a gente pode ir para tal lugar, e se a gente for para esse lugar, a gente vai levar uma cesta. A gente vai acordar às 6 da manhã, aí a gente vai fazer o café da manhã, aí a gente vai comprar um croissant, bem assim, vai fazer isso. Cara, eu achei o máximo, entendeu? Que a Abigail purinha, ela fez a lista das coisas e foi anotando, né? Então, assim, nós precisamos entender isso como pais. Se seu filho está chamando muita atenção em público, é porque ele não está tendo atenção no particular. É porque você não está sendo um pai presente no particular. Observa isso. Às vezes a gente acha que tá do lado, mas tá aqui, ó, no celular, resolvendo as coisas do trabalho ou nas redes sociais, né? E às vezes seu filho quer sentar e ver um filme com você. Não é estar presente, é ser presente. É isso. É o tempo de qualidade, né? É a atenção. Seu filho, cara, meu pai tá aqui comigo. Meu pai tá... Isso é um desafio nosso, né? Ainda mais na era da evolução, da tecnologia, das redes sociais, de tudo. Onde você tá aqui, mas sua cabeça tá no trabalho. Eu sei que a gente tem muitas responsabilidades, às vezes não é por mal. Às vezes você trabalha muito, mas eu posso mandar real. Se tu morrer hoje, alguém te substitui no seu trabalho. Amanhã ou até no mesmo dia já tem um substituto. Mas na sua família, você é insubstituível. Para o seu filho, o tempo com você, a qualidade, a consequência da sua presença vai ter um efeito eterno, digamos assim, na vida dele. Assim pro como resto a da ausência, vida, né? né? Assim como a ausência.
E é importante nós entendermos isso. Nós somos chamados para ser essa fonte de amor, de atenção, de segurança. Até a gente vive tantas coisas, tá rico demais esse podcast, Lucas. Meu pai faleceu. Daqui a 3 dias farão 2 anos que meu pai faleceu. Meu pai foi um grande homem, né? Até me emociona lembrar aqui. E nos últimos 2 anos da vida dele, ele descobriu o mal de Parkinson, e aí nós começamos a investigar, e o médico laudou como Parkinson Plus, que é o Parkinson com alguns outros sintomas, né? Dentre eles, meu pai entrou num quadro de demência. Então, às vezes, ele não sabia que era minha mãe, esquecia que era minha mãe, tinha alguns surtos em casa, ficava com medo, pânico, tinha algumas alucinações, coisas muito pesadas, muito difíceis. Eram madrugadas em claro, nós passamos muitas dificuldades, né, nos últimos 2 anos. E meus irmãos, maioria fora de Brasília, eu tenho um que tem síndrome de Down e mora com eles, mora com a minha mãe hoje. E meu pai entrou no quadro que ele ficou muito mal, e depois ele teve uma sarcopenia, teve um câncer de próstata, operou, enfim. Meu pai internou, teve uma infecção, internou, entrou com a medicação, ficou 40 dias internado, 45 mais ou menos. E eu me lembro quando meu pai faleceu, foi muito difícil ver meu pai naquele momento, sabe, Lucas? Definhando, muito mal, mas a cabeça dele já não estava boa, o corpo já não estava bom, e ele estava muito mal. E aí, quando ele faleceu, foi aquele momento difícil, porque apesar da gente estar preparado, na cabeça da gente parece que a gente está preparado, mas na real, nós nunca estamos preparados para a morte, né? E eu me lembro, você perdeu sua mãe também, nós já compartilhamos algumas coisas, mas uma frase, você falou da presença aí. Meu pai faleceu, eu falei, mãe, foi muito difícil, mas os últimos 2 anos parece que meu pai não estava lá, né? Não era ele. Às vezes ele não te reconhecia, não me reconhecia como filho. Ele estava... É como se ele não estivesse lá, não era mais o meu pai. Ela falou, filho, mesmo seu pai mal, mesmo com todas as crises, mesmo com todas as crises, a presença do seu pai era muito forte. Olha isso. Ela tinha 47 anos de casado, minha mãe era médica. Minha mãe passou... Quem passou mais perrengue foi ela, né? Sim. Porque eles não moravam na minha casa. Eu dava assistência porque moravam perto. Mas, mesmo doente, mesmo mal, ela dizia, a presença do seu pai era muito forte. Era bom ter ele perto. Segurança, né? Saber que tinha um homem, mesmo com toda a dificuldade, ela sabia que tinha um homem do lado, ela sabia que tinha um cara muito forte. Muito forte. Tudo que eles construiu, né? Tudo que ele construiu trouxe para isso, né? Então, cara, é difícil até de falar, né? Desculpa. Eu lembro do meu pai. Cara, você que é homem, se você entendesse o poder da sua paternidade, o quanto você pode construir ou destruir dentro do seu filho, você seria um homem intencional, você seria um homem humilde, você seria um homem que entendesse realmente o valor e não o preço das coisas. O seu filho estar do seu lado não tem preço, cara, é o que está construído, sabe? Não tem preço. Tem muitos pais que acham que, né, eu estava vendo até um stories hoje, enfim, um vídeo, e, né, pais que não, nada contra, você pode dar o que for, mas substitui a sua presença por um celular, substitui a sua presença por um videogame, começa a anestesiar o filho com várias presentes e coisas, e ele não tá ali, cara. Tudo que seu filho precisa e tudo que seu filho tem gritado é ter a sua presença, sabe? Deus me deu muita sabedoria, porque antes do meu pai morrer, ele estava praticamente sozinho, né? Ele foi morar em outro estado e tinha separado da minha mãe já há alguns anos, foi morar em outro estado. E eu consegui fazer uma rotina onde a cada 3, 4 meses eu estava lá, passava um final de semana, passava 5 dias com ele. E eu via o quanto que a colheita vem, sabe? A colheita vem. E vem aquele versículo na minha mente: o que adianta ganhar o mundo e perder a vida? Né? E às vezes perder a vida, homem, não é a vida física. Às vezes perder a vida é perder isso, sabe? Tá longe dos filhos, tá longe de não ter uma mulher mais do seu lado, tá longe dos amigos. Tem coisas, mas não tem pessoas,
sabe? E nenhuma coisa vai substituir um casamento saudável, nenhuma riqueza vai substituir o seu relacionamento com seus filhos. Nada, nada, nada. E, enfim, cara, Deus me deu muita sabedoria, me deu muita graça, porque eu pude viver os últimos anos de vida do meu pai do lado, perto dele, sabe? Reconstruir muitas coisas ali Tempo de restauração, que foram né? quebradas, sabe? Assim como foi com a minha mãe também. E às vezes a gente se perde, a gente vai envelhecendo, vai conquistando, vai tendo as coisas, a gente se perde. E meu pai falava uma coisa, porque meu pai perdeu a mãe dele, ele era criança, ele tinha 7 anos de idade. E meu pai falava assim, um dia eu não estarei mais aqui. Quando a gente era adolescente, né? E vocês vão ver a falta que um pai faz, a falta que uma mãe faz. E eu não entendia isso. E hoje eu não tenho mais meu pai nem minha mãe. E hoje eu entendo isso, sabe? Mas Deus me deu graça, porque não existe dívida mais entre nós. Eu pude ir no caixão do meu pai falar isso, pai, o senhor não me deve nada. E eu sei que eu não devo nada pro senhor. Muito obrigado por tudo. Né? E a mesma coisa eu pude falar no caixão da minha mãe. Então, você que é filho, você que é pai, entenda isso, viva de uma maneira onde seu filho possa chegar e falar assim, cara, meu pai não me deve nada. Eu não devo nada pro meu pai. Sabe? Isso parte da gente, cara. Zero dívidas emocionais. Foi resolvido. O que eu tenho hoje é a falta, é a saudade. Não é, eu não tive isso do meu pai, eu não tive aquilo do meu pai, a falta. Não, cara, foi resolvido. Zerou. Não porque ele morreu, a gente zerou antes. Sim. Entendeu? A gente zerou antes, a gente estava num relacionamento, na melhor fase assim, nosso relacionamento, amizade, companheirismo, né? Eu e meu pai, a gente era muito ligado, muito parceiro, a gente se falava praticamente todos os dias, e às vezes a gente tinha negócio juntos, então às vezes eu precisava falar com ele 2 vezes no dia, e o dia que eu não ligava, ele me ligava e falava, pai, o que aconteceu? Eu falei, o que foi? Você não me ligou? Eu falei, não, pai, porque tá corrido e tal, ministério, né, e tal. E às vezes eu esquecia, sabe? E, pai, já, né, às vezes ligando ali na correria do dia a dia, ele, e a bênção? Cadê a bênção? Aí, pai, desculpa, a bênção. Né? E sempre no final, eu te amo, meu pai. Eu te amo, meu filho. Então, assim, eu acho que eu tenho escrito muito, né? Eu já lancei um e-book e eu vou lançar outros. Na verdade, eu não lancei ainda porque eu acho que eu vou fazer um livro, né? Sobre esses ensinamentos que eu tive do meu pai e das falhas que a gente teve ali um com o outro e o que a gente pode fazer para que a gente não possa não levar isso para a geração. Porque eu não posso usar a falta do meu pai para justificar a falta com meu filho. Você está entendendo? E muitos homens hoje são assim. Porque eu não tive isso, aí você tem que me entender. Cara, vai crescer, velho. Vira homem. Não justifica. Se você não teve, aprenda. Sabe? Se seu pai não te ensinou a andar de bicicleta, ensina seu filho a andar de bicicleta. Se seu pai não te ensinou a ser um bom empresário, ensine. Você não precisa repetir a história de fracasso, né? Você pode quebrar essa lealdade familiar nesse aspecto. Nosso pai falhou conosco, talvez porque ele não aprendeu. A gente está tendo a oportunidade, né? De construir uma nova história. De fazer diferente, né? É um presente, né? O que é o presente? Cara, é um presente. É algo... Você tem um presente para desfrutar. Uma frase forte sobre isso, Lucas, sobre presente e presença, né? Aquilo que o dinheiro pode comprar não tem valor. Não tem valor. Dinheiro não pode comprar a presença de um pai, pode comprar presentes, celulares, iPhones de última geração, smartphones. Compra até uma viagem com seu pai, mas não compra presença com ele. Exatamente. Não compra o que tem valor. Você pode até viajar com seu filho para o lugar mais badalado, para o lugar mais chique, né? A melhor viagem. Mas se ele não estiver lá, você não tiver de verdade... Eu tenho um discípulo que ele tem um momento que ele sai com a filha da atenção aí. Ele trabalha muito, né? Empresário e tal. E aí, ele estava preparando para levar o computador. Ele levou o computador, às vezes ele tinha que resolver as coisas do trabalho. Quando ele ia sair, com o passeio da filha, uma viagem, ela falou, não, pai, tomou o computador, você não vai levar, porque você está trabalhando muito. Eu quero que você brinque comigo. Uma menininha de 5 anos de idade. Ele falou que aquilo mexeu com ele, né? Que às vezes a gente acha que tá lá. Não adianta estar e não tá. Isso mesmo. Não adianta estar presente, mas a minha atenção e o meu tempo de qualidade não existe. Se eu estou com meu filho, estou com a minha família, eu preciso dedicar tempo para isso. Nós temos alguns hábitos que estamos desenvolvendo na família. Na mesa não vai celular.
Perfeito. Refeições em família. Tentamos fazer pelo menos uma refeição do dia em família. Algumas vezes não consegue pela rotina de um, de outro, mas investir nisso é importante, né? Sentar à mesa em família, conversar. Tem um dia na semana que é do casal, que eu saio com a minha esposa, um dia da semana que é o dia da família, que a gente senta junto, ou dá um rolê, ou assiste um filme, pede uma pizza. Um dia é dia do filho, e aí, o que você quer fazer? Vamos sair e tal, vamos no shopping, vamos dar um passeio. Tempo de qualidade. Esses dias eu estava conversando com um pai, e ele tem uma filha já na adolescência, e ele estava em crise, porque ela está namorando, né? E na visão dele, o namoradinho não quer nada com nada. A filha dele já é mais velha, já está se formando na faculdade e tal, e o namoradinho ainda está entrando, procurando o que fazer de faculdade, e ele com essa crise, né? E você falando isso agora veio... E eu comecei a instruir ele. E eu falei, uma das coisas que eu falei para ele, eu falei assim, cara, você tem como obrigação sair uma vez por semana com sua filha. Mais do que você falar o que ela não tem que aceitar, reforce o que ela tem que aceitar. Porque se eu sei o que eu quero, de verdade, o que eu não quero não vai ser negociado. Agora, se eu não sei o que eu quero... Não sei onde eu quero chegar a qualquer lugar. Tá e bom, aí eu falei para ele, cara, você precisa ser uma referência dentro da sua casa. Você precisa ser uma referência, você precisa sair com sua filha, leva ela para sair. Mostre para ela o que ela quer. Ah, mas minha filha não, eu estou sentindo que ela não se abre comigo, que ela não fala comigo, só fala com a mãe. Claro, ela só tem tempo com a mãe. Então, gere esse tempo com ela. Saia com ela. Que fiquem os dois olhando um para o outro. No começo vai ser mecânico, no começo vai ser difícil, mas depois você vai gerando isso, você vai mudando isso. Então, mostre para sua filha o que ela tem que aceitar, o que ela tem que escolher. Rapaz, forte isso que você falou, lembrei de um caso. Acho que a gente tinha casa aqui para virar a noite, né, Lucas? Tem. Mas eu tinha Meu pai, eu tinha 16 anos de idade. Senhor, não sei nem se eu posso falar, essa parte você não faz corte não, tá? E aí chegou uma pessoa na igreja e eu ia namorar com essa pessoa. Eu ia namorar não, né? Ela ficou interessada por mim, uma carta dela chegou até mim e eu envolvi menino, 16 anos, testosterona lá em cima, entendeu? Tentando ser homem, né? Tentando ser homem e tal, em pleno Rio de Janeiro. E a menina se interessou e eu falei assim, fui lá e comecei a namorar sem saber, sem perguntar, né? Sem instrução de ninguém. E eu fui descobrir depois, irmão. Eu tinha 16, ela tinha 23. Nossa, ela tava vindo de um divórcio separado, vindo pra igreja. E eu, molecão de tudo, meninão. Adolescente, 16 anos adolescente ainda, né? E aí comecei a namorar e... Antes de dar uma semana, meu pai era o pastor da igreja. Eu tinha um líder, mas meu pai era o pastor da igreja na época, lá no Rio de Janeiro. Eu me lembro que meu pai sentou comigo para conversar. E minha mãe sanguínea zona, minha mãe daquele jeito, né? Pernambucana arretada, né? Pra frente. Aí minha mãe falou assim, quando sentamos para conversar, ela... Menino, que história é essa? Ela, médica, pastora, sempre cuidou muito de emoções e fez muita terapia. Que é isso? Você tá namorando com a menina mais velha? Você tá buscando mãe pra você? Aí... Meu pai, saudoso pai, com toda a sabedoria deles, só tinha uma pessoa. Que meu pai era fleumáticozão, né? Calmo, sábio sempre. Só tinha uma pessoa que fazia meu pai dar uma explodida de vez em quando. A minha mãe. Aí, Luciana, sai daqui, Luciana. Sai daqui, vai embora, vai lá pro quarto. Vou conversar com ele sozinho. Aí minha mãe disse, tá bom. Minha mãe saiu. Ele sentou comigo, filho. Olha a sabedoria, a importância do momento pai e filho, né? Meu pai olhou nos meus olhos e falou, filho, desde que você estava no ventre da sua mãe, eu oro pela sua esposa. Eu sei o quanto a pessoa que está do seu lado, o cônjuge é importante e determinante na vida de um homem, de uma pessoa. E eu oro por isso, né? E eu como pastor, como homem de Deus, eu me importo muito com as suas escolhas, porque eu te amo. E essa menina é uma ótima menina, mas ela acabou de chegar na igreja, ela ainda não está... Ela passou por alguns problemas, algumas crises. Você também está muito novo. E eu acredito que você tem que pensar muito nas suas escolhas e refletir, né? Eu acredito que não é hora sua nem dela namorar. Eu acredito que nesse momento aí você precisa vigiar muito para que você não complique sua vida tão novo. Então você imagina, né?
Eu poderia ter ficado com raiva da forma que a minha mãe falou. Eu poderia não ouvir meu pai, mas a forma que meu pai falou comigo foi tão sábia. Eu me senti amado por aquele momento, por aquela conversa, por aquele diálogo, por aquela linguagem, por aquela forma. Pai, esse negócio não tá muito bom não, né? Tá bom, pai. Se eu não teve paz, eu vou te ouvir. O senhor me ama, meu pai, meu pastor. Eu não sinto nada por ela mesmo, vou terminar esse namoro. Ele é uma decisão sua. Eu nunca vou te proibir, mas eu preciso, como teu pai, te orientar. E aí eu fui e aquilo não foi pra frente. Não durou nem uma semana, entendeu? Agora, já pensou se... muitos filhos, eles fazem ao contrário só pra medir força com o pai. O seu pai não foi medir força com você. Não, foi sábio. Entendeu? Ele não foi lá pra medir força, pra criticar, pra falar. Ele foi lá pra te instruir. Tô do seu lado, mas deixa eu te explicar aqui. E ele trouxe a instrução. Né? Então nós precisamos entender isso. Tem muitos pais que têm filho de 15, 16, 17, 18, 20 anos e quer tratar o menino como se ele tivesse 3 anos. E, cara, não cola. Você não vai fazer isso. Eu te proíbo de fazer aquilo. Cara, por isso que seu filho age dessa maneira. Porque seu filho não tem mais 3 anos. E aí ninguém gosta de ser tratado como se tivesse 3 anos, como se tivesse 5 anos. Entendeu? Eu já vi mãe dando comida na boca de menino de 10 anos. Entendeu? Cara, seu filho já tem 10 anos. Vai ser um bebezão eternamente. Vai ser um bebezão eternamente, entendeu? Eu já vi pai lidando com filho como se ele tivesse mesmo 1 ano de idade. Calma aí, entendeu? O filho, sei lá, enfim, né? Não vou trazer aqui, não, mas muitos, com certeza você já viu. Então, assim, aprenda que a cada idade, a cada faixa etária, a cada ciclo ali de 7 anos, de 3 anos, vamos dizer assim, o seu filho muda muito. De 1 para 3 anos, ele já está andando, já está indo no banheiro, já está começando a falar. De 3 para 6 anos, ele já é uma outra pessoa. De 6 para 9, de 9 para 12. Então, assim, muda muito. E se nós não mudarmos a nossa linguagem, a nossa maneira, a gente não pode mudar os princípios. Mas você precisa mudar a sua linguagem, você precisa mudar a sua abordagem. Precisa respeitar o seu filho. Respeitar o seu filho. Isso é uma construção. E uma grande chave para mim seu filho precisa entender que o que você faz é porque você o ama. Mesmo na orientação, mesmo na dor, no né? confronto, na assim. Disciplina, ele tem que entender, isso tem que estar claro para ele. Mesmo na hora de corrigir ou confrontar, fala: filho, eu tô falando isso porque eu te amo. Eu estou preocupado com você, com o teu futuro. Eu quero te ensinar princípios e valores. Esse é o meu papel como seu pai. Um dia você vai ser pai, você vai lidar com seu filho. Meu pai dizia muito isso para mim, quando ele falava de estudos, né? Eu gostava, só queria saber de jogar bola. Às vezes não queria estudar, a menina irresponsável. O pai olhou para mim e falou: um dia você vai ser pai. Você vai entender por que eu insisto tanto para que você seja responsável com seus estudos. Então isso é determinante. Né? Determinante. Meu irmão, muito bom. Que tempo de qualidade, que tempo de mesa. Você que está aqui, já te falei, anote, volte, escute, envie para os seus amigos, porque, cara, que honra estar aqui com você. Quanto aprendizado, como é bom andar com pessoas que estão na mesma frequência, né? Que você, estão na mesma crescente, querem evoluir, querem avançar. E é muito bom, irmão. Muito obrigado por esse tempo de mesa. E eu quero aproveitar que nós estamos na semana do Dia das Mães. E todos nós temos mães nas nossas vidas, né? Então eu quero primeiro aqui, né, falar para minha esposa Abigail, que é a mãe dos meus filhos. Eu quero te dizer que você é a minha melhor escolha, que você é a mãe dos meus filhos, que eu te amo, que eu te honro, que é muito bom ver o seu crescimento, ver, cara, nesses nossos 15 anos de casado, a grande mulher que você se tornou, uma gigante, né, que me ensina, que me inspira, que me fortalece, que me cobre, que me estica, que me deixa bravo muitas vezes, né? Mas que está do meu lado. Eu sei que se eu olhar para o lado eu tenho uma mulher que realmente vai me guardar, vai me fortalecer. E eu quero te dizer, meu amor, você é a mãe dos meus filhos. Feliz Dia das Mães, eu te amo muito. Conte comigo. Você tem um homem, você tem um marido, você tem um sacerdote, você tem um protetor. E eu tenho certeza que, se uma coisa eu tenho certeza, que você do meu lado
nada é impossível. Nós vamos conquistar e nós vamos avançar. Seja o sonho mais tranquilo ou o sonho mais doido, quando nós sonhamos juntos, é possível. Feliz Dia das Mães para todas as mães. Hoje eu não tenho mais a minha mãe biológica, né, na minha vida, mas eu tenho algumas referências de mães, né? Bispa Lúcia, Bispa Priscila, Abigail, minha esposa, né? A Vanessa, a pastora Vanessa, sua esposa é uma referência, uma gigante, né? Enfim, eu não vou parar de citar nome porque eu vou esquecer, né, de muitos nomes. Bispa Laura, né? São mães, são mulheres gigantes. Bispa Maíra, né? Que realmente inspira a gente como homem, né? Como sacerdote e nos ensina e ajuda a cuidar dos nossos filhos. Então, muito obrigado. Amo você, Abigail. Tamo junto. Vamos avançar. Vamos viver tudo que Deus tem para as nossas vidas. Se quiser falar alguma coisa, é com você. Se não a gente encerra. Depois dessa eu não falar, tá ruim pra mim, né, irmão? Brincadeira. Quero falar realmente porque é real. Quero primeiro falar pra minha mãe, né? Doutora, pastora, mãe, Luciana Malafaia, minha mãe. Quero te agradecer pela mãe que a senhora foi e é. A senhora é generosidade em pessoa, mãe. Não conheço pessoa mais generosa, que ama cuidar das pessoas, ama fazer o bem. Desde que eu me entendo por gente, antes disso, né? Médica, ginecologista, obstetra, médica do trabalho, pastora, fez muito parto aí de graça para irmãs na fé que não tinham condições, para pessoas que não são irmãs na fé. Mas mais do que isso, dentro de casa eu vejo e sempre vi o seu amor, trazendo alegria para o ambiente onde chegava, cuidando sempre de nós, trabalhando muito para nos oferecer o melhor, generosa com o marido, com os filhos, com os netos, então nem se fala, né? Eu te amo, sei que a senhora tem passado dias difíceis, né? Depois de 47 anos de casado, solidão, mas conta com a gente, você não está sozinha, conta comigo. Te amo, obrigado. A senhora foi fundamental na formação desse homem que eu sou hoje. E que Deus te abençoe muito, que Ele te faça sentir sempre acompanhada. A Bíblia diz que Ele faz com que o solitário viva em família, né? A senhora tem uma família, tem filhos que te amam, que cuidam de você. E conta comigo, mãe. Te amo. Beijo no coração, love you. E agora para a mãe dos meus filhos, né? Vanessa Malafaia, mulher da minha vida. Você é excepcional, né? Eu sei as batalhas que você enfrenta como mãe atípica. E vejo você dando a sua vida pelos seus filhos. Você é excelente em tudo que você faz, como administradora de empresas, como funcionária pública, como mãe, como pastora, como esposa. Você é a excelência em pessoa. Você faz tudo com excelência e com todo o coração. E eu quero dizer que eu sou muito feliz ao seu lado. Escolhi a mulher certa para ser a mãe dos meus filhos. Obrigado pela sua dedicação, pelo seu empenho, pela sua excelência. Tenho muito, muito, muito orgulho de você. Os nossos filhos não poderiam ter uma mãe melhor. E eu, claro, não poderia ter uma esposa melhor. Te amo. Vamos juntos para mais 100 anos. Feliz Dia das Mães. É isso. Feliz Dia das Mães. Para você, mulher que está nos assistindo, você tem realmente um potencial enorme de projetar um homem ou de literalmente matar um homem, né? De projetar, né, o seu filho. Então, assim, mulheres, parabéns, obrigado por tudo, né? Hoje eu não tenho mais a minha mãe, como eu falei aqui, mas eu devo muito à minha mãe, muito. O homem que eu sou hoje, ela me inspirou, me fortaleceu, me ensinou, às vezes com tapa, às vezes com beijo. Faz parte. Minha mãe era aquela que você corria, ela corria vencemos, né? Ela corria com a vara de... Na minha época era assim, né? Corria com a vara de goiabeira, né? Tem goiabeira aqui, de goiaba. Mas, cara, minha mãe foi uma gigante. Venceu o tempo dela, viveu o tempo dela, deixou o legado dela.
Você que está nos assistindo, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por ficar conosco aqui nessa 1h30 minutos, 1h30, né? Aqui conosco. Eu tenho certeza que foi um podcast de muito aprendizado, de muito conhecimento. Passa e envie para outras pessoas. Siga-nos, né, no nosso YouTube. Siga aqui nesse canal. A Vanessa tem um canal no YouTube já? Tem. Qual é o canal da Vanessa, da sua esposa? Te Acolho, tudo junto. TEA de transtorno do espectro autista, acolho, né? Te Acolho. Qual é o seu Instagram, meu irmão? Para quem quiser te Meu seguir. Instagram é @Joel Malafaia Júnior. @Joel Malafaia Júnior. Perfeito. Segue meu irmão, pastor, homem de Deus, gigante, militar, legendário, marido, pai, filho. Cara, aqui, você sabe que para sentar nessa mesa aqui, o crivo tem que ser alto. Aqui tem que ter um bom testemunho, tem que ser um homem de uma mulher, tem que ser homem de um Deus só e tem que ser homem que sustenta realmente as suas alianças. Amém. Né? Aqui a gente fala sobre isso, né? É o tripé. Eu falo muito, Joel, para finalizar, que o tripé do homem determina quem ele é. E nós precisamos ter um só Deus, nós precisamos ter um só casamento e ter uma aliança com o ministério. Uau. Nós precisamos, o que você falou, da rocha. Homem, né, que está na rocha, cara, ele sabe quem ele é e ele sabe para onde ele vai. Tem que ser valente. Tem que ser honrar as valente. alianças. Então, você que ficou até aqui, mais uma vez, siga-nos, compartilha, comente, envie para o máximo de pessoas possíveis. Você está me ajudando. Nós estamos chegando na marca de 5.000 inscritos. Excelente. No nosso canal aqui do YouTube. Logo, logo, em nome de Jesus, nós vamos estar monetizando para que a gente possa investir mais ainda. A gente estava falando sobre isso, né? Sim. O investimento disso daqui, né? De todo o estúdio, de todo esse trabalho. Mas ele é para edificar a sua casa e a sua família. E você vai me ajudar muito se você seguir, compartilhar e enviar para o máximo de pessoas possíveis. Deus te abençoe. Muito obrigado. Estamos encerrados. Um abraço. Amém. Tchau, tchau.